Bom, irmãos, aqui nós estamos em Jope e aqui é uma cidade bíblica. Por duas ocasiões, você já ouviu o guia dizendo. Primeiro, porque foi o lugar que Jonas fugiu de Deus. Segundo, foi o lugar que Pedro estava, na casa de Simão, o curtidor, e teve a visão do lençol, né? Isso aqui é um porto. Então, como o guia falou, é o porto de entrada para Jerusalém. Então, todo o material que ia para Jerusalém chegava aqui. Quando Salomão foi construir o templo, os materiais tinham que chegar por aqui. Então, por exemplo, como é o nome da madeira que ele falou? Cedro do Líbano. Então, está a 417 quilômetros. Para isso vir por terra, não tinha jeito. Então, vinha pelo mar. Os barcos traziam, daqui eles carregavam isso. Tem uma lenda aí, uma história de um judeu de Alexandria chamado Nicanor, né? Que ele amava demais os judeus, amava a construção do templo, e ele fez então uma porta de ferro. Eu não sei ao certo se ele fez duas portas ou se ele fez uma. Eu sei que a porta tinha duas partes. E quando eles vieram, teve uma tempestade e o marinheiro falou, ó, tem que jogar peso fora. E eles jogaram uma parte da porta fora, jogou no mar. E aí eles navegaram, né? Conseguiram chegar aqui no porto, mas quando eles olharam do lado, a metade da porta que eles tinham jogado fora, veio acompanhando o barco. E ele então pegou a outra parte da porta e colocou em Jerusalém. Segundo os historiadores, tinha uma porta lá chamada Porta de Nicanor, que era esse judeu de Alexandria, né? Muito rico, que queria colocar uma porta lá em Jerusalém. Porém, é o seguinte, então, aqui é Jope, você tem aí a visão, o chamado de Pedro, e aí você tem que entender que Paulo, quando converte, ele vai pregar para os gentios, não é? E Pedro está pregando para os judeus, mas depois no livro de Atos você vê que inverte. Pedro agora tem um chamado para pregar para quem? Para os gentios. Ele vai lá em Cesareia de Filipe, Cesareia Marítima, e lá ele prega para Cornélio. Ele começa a pregar então para os gentios, né? Para aqueles que ele considerava imundo. Essa foi a visão que ele teve aqui do lençol que desceu do céu. Então, Pedro respondeu ao chamado e foi. Mas a Bíblia diz que Jonas também teve um chamado da parte de Deus, não teve? Deus o chamou para ir aonde? Nínive, que hoje é lá no Iraque, né? Mossul, no Iraque. E ele tinha que ir lá pregar. É como se fosse hoje. Vai chamar você para ir pregar no Iraque, você iria? Mas Jonas teve a mesma questão. Você vê que você é igualzinho Jonas. Se Deus te mandar pregar no Iraque, você também não vai. Jonas não foi. Entende? Distância eu não sei. Aqui, de KM eu não sei. Mas o Iraque todo mundo sabe onde é, né? Então o que acontece? Aí Jonas, diante do chamado de Deus, ele falou, de jeito nenhum que eu vou pregar lá. Esse povo vai me matar. Esse povo não se arrepende. E ele desceu aqui então em Jope, comprou uma passagem e fugiu da presença de Deus. Mas quando chegou lá no mar, o que aconteceu? Houve uma tempestade. E eles começaram a questionar então, quem é seu Deus, quem é seu Deus, quem é seu Deus? Jonas falou, não, o problema aqui sou eu. Eu sou o problema, entende? Se vocês me jogam na água aqui, que resolve tudo. E então jogaram ele na água, né? E a Bíblia diz, lá a expressão da Bíblia, é que um grande peixe engoliu Jonas. Ó, você sabe que as maiores baleias, primeiro a baleia azul, depois é o cachalote. Possivelmente nessa região aqui foi um cachalote que engoliu Jonas. Eu sei que quando a gente fala isso, o próprio guia ficou, porque para todos é uma lenda. Não sei se o André, estou falando coisa errada aqui, mas o André ficou assim, é uma lenda. Mas, você sabe que Jesus falou sobre isso? Pediram um sinal para Jesus, Jesus falou, não vou dar sinal para ninguém a não ser o sinal de Jonas. Por quê? Porque assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias no coração da terra. Agora eu te pergunto, você que está aqui, nesse lugar,
O que é mais fácil? Ficar 3 dias na barriga do peixe ou 3 dias morto e ressuscitar? Peixe mais fácil. É isso que Jesus quis dizer. Não vou dar outro sinal para vocês a não ser o sinal de Jonas. Entende? Vocês vão ver coisas maiores. Porque eu vou morrer e vou ressuscitar. Entendeu? Bom, só quero concluir, porque aqui é uma cidade bíblica, mas você tem 2 chamados aqui. Quantos chamados? 2. Um de alguém que respondeu e outro de alguém que respondeu também. Só que ele respondeu passando da barriga do... Então a pergunta que eu te faço é o seguinte: você é chamado. Você quer ser chamado como Pedro, que responde, vai lá e prega, e o povo converte, e eles são cheios do Espírito, ou o seu chamado vai ter que passar na barriga do peixe? Você está entendendo a questão? São 2 chamados no mesmo lugar. São 2 respostas. De uma maneira ou de outra, Deus vai cumprir a boa obra que Ele começou na sua vida. A pergunta é se é com baleia ou sem baleia. A pergunta é se é com o ventre do peixe ou fora do ventre do peixe. Entendeu? Porque se você vê a oração que Jonas faz, não é a oração na barriga do peixe, é a oração fora. Se você for ler lá, ele está fora, no tempo da angústia que estava no mar. O peixe foi um livramento para ele, porque ele ia morrer no mar. O peixe o traga, joga aqui na beira do mar, e aqui ele responde, então vai lá e prega e o povo se converte. Então tem muita lição aqui, irmãos. Um é essa: que maneira você vai responder o chamado de Deus. Segundo, eu perguntei, se Deus te chamasse para pregar no Iraque, você iria? Você falou que não. Mas se Deus te chamar para fazer alguma coisa, é Ele que vai fazer, não é você que vai fazer. Não importa se é no Irã, no Iraque, aonde é. Deus vai cumprir o seu propósito na sua vida. Então, responde de primeira. Não precisa passar na barriga do peixe. A Bíblia diz, Salmo 23, você sabe de cor: ainda que é o Senhor que é meu pastor, é Ele que me faz andar em pastos verdejantes, é Ele que me leva às águas de descanso, né? Tudo é Ele que faz. O que eu faço? É andar pelo vale da sombra da morte. As minhas escolhas são essas. É a barriga do peixe. Mas não precisa ser. Se entrar na barriga do peixe, lá o Senhor estará com você. Mas é melhor responder logo, ir a Cesareia, pregar para Cornélio, ver todo mundo converter e ser batizado no Espírito Santo. Esse é o seu chamado. Jesus disse, para encerrar: não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós outros. Para por aí. E vos chamei, para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Que essa história aqui nessa cidade confirme na sua vida o seu chamado, como de Pedro, né? Vamos ficar de pé?